Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP da Austrália de 1985. Hoje a gente vai tratar da corrida. Bom pessoal, e antes eu queria falar aí dos treinos de alguns times que eu não consegui tratar no vídeo passado pela questão da minutagem. Então vamos lá. Na Brabham, o Nelson Piquet teve problemas em grande parte do final de semana, segundo o Jeff Hudson, principalmente por causa dos wastegates do seu carro, que falhavam o tempo todo e faziam simplesmente o motor BMW perder pressão completamente. Bom, e vamos falar um pouquinho aí da Alfa que na sexta-feira estava muito bem, né? Por quê? Porque o chassi da Alfa é bom em 1985, isso é fato, o chassi da Alfa é bom. O problema da Alfa Romeo é o motor. E aí o que acontece? O motor não tem potência suficiente para lutar com os motores de ponta da categoria. E esse motor também não tem durabilidade, resistência. Então, ainda por cima também tem problemas de consumo de combustível. Então é um pacote completo de problemas. O GP da Austrália foi tirando um problema aqui e um problema ali, né, para a Alfa Romeo ter de lidar. É que o pessoal da frente começou a baixar a potência para ter tração. E aí equilibra as coisas, né? Você fica com a potência mais próximo dos seus adversários. Para vocês terem noção, o Ed Cheever chegou a ter o quinto tempo na sexta-feira a 1 segundo e 1 da pole position. Para a Fórmula 1 dos anos 80 era absolutamente normal um tempo desses na quinta posição. Então a Alfa Romeo estava muito bem nesse final de semana. O Ed Cheever chegou a brincar ali com o Jeff Hutchinson dizendo, abre aspas, os garotos grandes estão com motores fracos hoje, fecha aspas, né? Por causa da tração, né? Mas aí o que aconteceu? Chegou o sábado, a pista emborrachando, todo mundo começa a melhorar. Era óbvio que a Alfa também melhoraria, porém, pensem, o que quebra sempre na Alfa e quebrou justamente no qualifying, justamente na volta rápida dos seus pilotos? Se você disse motor, você acertou, né? Falar da Alfa é quase um resumo ludibriado lá do Ludiero, né? Só falta a musiquinha de fundo aí que tá tocando aí pra vocês, né? Não adianta, a Alfa é o tempo todo o motor quebrando, né? Não tem o que fazer, infelizmente não tem o que fazer, e ele quebra justamente nos momentos cruciais. E o mais maluco disso tudo é que ele não vinha quebrando, o motor Alfa vinha aguentando, e aí do nada ele volta a quebrar, né? E justamente quando eles têm um final de semana onde eles têm chances de serem competitivos. É impressionante o azar da Alfa Romeo. Mas pelo menos serviu para que eu fizesse uma homenagem ao Ludiero, ele que sempre salva as nossas segundas-feiras. Bom, na Tyrrell a gente teve vários problemas, né? O Capelli bateu um carro na sexta, a Tyrrell trouxe 4 carros aqui para a Austrália. O carro do Brundle de qualifying, quando foi ligado para ser colocado para a pista, o carro simplesmente começou a pegar fogo, eles conseguiram apagar a tempo e limpar todo o resíduo de extintor de incêndio, né? Foi uma bela de uma complicação, houve um vazamento de combustível. Quando eles finalmente colocaram o Brundle na pista, problemas com o Nelson Piquet. O Brundle veio para uma volta rápida, o Nelson estava saindo dos boxes, o Brundle achou que o Nelson estava vendo ele e que o Nelson ia parar na saída do pit lane para esperar o Brundle passar e ir rumo à chicane, né? Só que o que aconteceu? O Nelson entrou na pista, o Brundle simplesmente não tinha espaço, né? A chicane é para a esquerda e o Nelson estava na direita, e aí o Brundle teve que jogar para a esquerda, não tinha tangência para fazer a chicane na velocidade que ele estava, ele simplesmente se jogou em cima da zebra, o carro saltou, girou, né? Ele foi parar na proteção e destruiu uma caixa de câmbio. Conclusão, o Capelli já tinha destruído o outro carro, a Tyrrell só tinha agora 2 chassis para fazer o GP, só que, né, o problema é que a Tyrrell não trouxe caixas de câmbio extras para colocar, né? Ela trouxe uma montada em cada carro. Conclusão, né, eles não tinham mais equipamento. E aí o Capelli, que já estava num carro teoricamente de corrida, o Capelli então teve de ceder o carro dele para o Brundle qualificar, né? Foi a forma que o Ken Tyrrell arrumou aí para o Brundle ter carro novo para a corrida. Pelo menos um piloto ter carro novo, e o Brundle era o seu piloto, né, principal. Muita complicação, e aí ele reclama ao Jeff Hutchinson
que tinha certeza de que o Piquet ia ficar parado ali esperando a passagem dele, enfim, complicações aí envolvendo Piquet e Brundle. Na Beatrice, time que, segundo Ken Tyrrell, né, obteve vantagens técnicas por aprender a pista antes de todo mundo e era uma ameaça, né, na visão do Ken Tyrrell. Bom, a Beatrice teve problemas todo o final de semana, eles não conseguiam andar. Simplesmente o motor Hart não estava funcionando na Austrália. Tanto na Toleman quanto na Beatrice. O motor não funcionava de maneira nenhuma. A Ram, vocês sabem, não está mais correndo. Bom, perguntado sobre o valor de cada unidade, visto que ele já tinha destruído várias para fazer a sexta e o sábado, o Alan Jones pegou para o Jeff Hutchinson e disse o seguinte, abre aspas, você quer que eu te fale quanto custa cada motor ou quanto eu acho que eles valem, fecha aspas. E aí o Jeff Hutchinson dizendo que todo mundo rindo ali da piada que o Alan Jones fez, ele disse que o Brian Hart não gostou nem um pouco dessa frase aí do Alan Jones. Já falei para vocês lá naquele vídeo da África do Sul que o Alan Jones às vezes peca por falar demais, tá vendo? Não demorou aí 2 vídeos e o Alan Jones já está aprontando no paddock da Fórmula 1. O último piloto que eu queria falar aí nesse final de semana foi o Prost. O Prost veio para a Austrália já muito gripado. Na Austrália ele teve uma infecção alimentar e aí juntou isso tudo, ele estava extremamente fora, né, de condição de guiar em alta performance. Somado a isso o problema dos pneus Goodyear e o asfalto de Adelaide, enfim, foi um show de rodadas do francês todo o final de semana tentando se adaptar. Foi um final de semana muito difícil para o Prost. A gente teve um warm-up sem incidentes e para a corrida a gente tinha uma grande preocupação. Primeira preocupação era os pneus. A Goodyear deu ali ao pessoal o feedback de que eles tinham de usar pneus C, porque eram os pneus que conseguiam atingir temperatura. Porém, esses pneus eram macios demais e aí havia o risco de muitas paradas na prova. A Goodyear não sabia precisar quantas paradas iam ser necessárias para se fazer a corrida. Outro problema eram os freios, os pilotos numa dúvida muito grande se iam utilizar freios de carbono ou freios de aço. O Ayrton usou freios de carbono, o Hélio De Angelis de aço, Rosberg de aço, enfim, isso foi uma variável ali entre os participantes da prova. Quanto aos pneus, quase todo mundo utilizou pneus C, não quis arriscar, seguiu as recomendações da Goodyear, menos 2 pilotos, Patrese e Hélio De Angelis. Hélio De Angelis que chegou a colocar pneus B, porém só do lado direito do carro. E é estranho porque em Adelaide você vira para a direita o tempo todo, então normalmente você desgasta mais o lado esquerdo. A mexida do Patrese já me fez mais sentido. O Patrese largou com pneus B na traseira e C na dianteira, mas aí ele pelo menos deixou os dois lados iguais, né? Não colocou pneus mais duros no lugar errado. Na largada, o Ayrton perde a ponta para o Nigel Mansell, umas curvas depois, né, ele consegue parear com o Leão e aí o Leão tenta manter-se na curva por fora, o Ayrton espalha naturalmente pela tangência da curva, o Mansell fica sem pista, sai, pega a terra e volta. Quando o Mansell volta, ele já volta bem atrasado, ele volta exatamente atrás do Patrick Tambay, na verdade lado a lado ali com o Tambay. E aí na volta seguinte a gente vê o Mansell nos boxes, é dito na transmissão que ele teve um problema de câmbio, um problema no trambulador e as marchas não estavam engrenando. Mas na verdade não era isso não, ok pessoal? O Jeff Hutchinson em entrevista com Nigel Mansell, ele descobriu que o problema do Mansell foi que na escapada que ele deu, quebrou o diferencial do carro. E aí simplesmente ele, né, com dentes faltando, ele falhava demais, né, e aí era impossível de guiar. O Mansell antes de parar nos boxes, ele ainda se arrasta na pista em baixa velocidade, mas ele viu que era impossível voltar para a prova. O Mansell irado de raiva, em entrevistas com Patrick Camus da Grand Prix International, o Mansell chama o Senna de idiota, diz que o Senna não devia ter tentado ultrapassar ele ali numa corrida de 82 voltas, tinha uma corrida inteira pela frente, não tinha necessidade do Senna ter feito aquilo, e na visão do Mansell, o Ayrton é muito rápido,
mas estava longe de ser um grande piloto. Olha que loucura essa frase do Nigel Mansell. Mas enfim, Mansell que teve problemas com o Senna grande parte aí da temporada, né? Eles tiveram problemas no Brasil, quase saíram no tapa, tiveram problemas em Brands Hatch, vão ter problemas ainda no Brasil no ano seguinte, enfim, Mansell e Senna sempre tendo problemas. Atrás deles estava o Michele Alboreto, que saiu em defesa do Mansell nas revistas. O Alboreto diz à Autosport Magazine que a culpa do acidente foi do Senna, que ali não é ponto de ultrapassagem, o Mansell não estava esperando que o Senna fosse jogar ali, né? E aquela área ali da pista estava muito escorregadia, não tinha aderência fora do trilho, né? O Senna se defende do Mansell, né? Dizendo que estava na trajetória dele, colocou por dentro e o Mansell que quis ficar por fora, aí é problema do Mansell, né? O Senna sempre nessa de, eu não toquei nele, então não é minha culpa. É mais ou menos esse o raciocínio do Senna. Passado um pouquinho de corrida, a gente viu o Hélio De Angelis parando, né? E a gente não sabe ali o que aconteceu com ele, mas o que aconteceu foi o seguinte. O Hélio De Angelis fez essa troca de pneus de última hora que eu falei para vocês, e aí na hora que deu a luz verde para que os carros fossem para a volta de alinhamento, conclusão, o Hélio De Angelis deixou o carro morrer. E aí veio todo mundo da Lotus para religar o carro, né? E aí o Hélio De Angelis, religado o seu carro, partiu e sai ultrapassando todo mundo na volta de alinhamento e volta para a sua posição original. Lembrando a vocês que o regulamento da Fórmula 1 não permite isso. Então o que aconteceu? O Hélio De Angelis já praticamente largou fadado a penalização máxima, ou seja, bandeira preta, ele estava fora da prova, né? E aí ele dando entrevistas, né, ele diz que simplesmente não pensou em nada, ele simplesmente fez. Ele não se lembrava do regulamento, olha que bizarro. Ele diz que não lembrava da regra e saiu passando todo mundo e pronto, final. Na cabeça dele ele não largou dos boxes, ele conseguiu religar o carro, então ele tinha o direito de ultrapassar todo mundo. E não é bem assim, conclusão, né? Punição máxima aí para o italiano que estava de saída já da Lotus. O Senna faz uma pressão muito forte no Rosberg nas primeiras voltas, até o Senna desistir de pressionar o piloto finlandês. E aí o Rosberg começa a abrir 2, 3, chega a 9 segundos, e aí o Senna desconta toda essa vantagem de novo, né? Eles começam a brigar outra vez, e aí o Senna chega a tocar numa zebra, o carro gira, né? Ele passa de lado, sobe em cima de uma zebra, sai da pista, volta, enfim, muita confusão na corrida do Ayrton nessa disputa aí com Keke Rosberg. Aí eles chegam no Alboreto para colocar uma volta, o Alboreto deixa o Rosberg passar, não deixa o Senna e faz o bloco. E aí o Senna dá entrevistas depois no final da prova dizendo que o Alboreto não foi limpo na manobra, que faltou fair play para o italiano, enfim, uma reclamação de todo mundo reclamando de todo mundo. Essa que foi a real dessa prova aqui na Austrália, né? A animosidade estava muito alta entre Senna e o resto, vamos colocar assim, né? Mais ou menos nessa pegada aí. E aí veio o acidente entre o Senna e o Rosberg, né? O Senna colado na traseira do Rosberg tem um acidente aonde ele perde, né, a asa dianteira direita. Nesse acidente com Rosberg, o Ayrton diz ao Patrick Camus que não entendeu absolutamente nada, que ali é uma curva flat e que não era para o Rosberg ter, enfim, diminuído a velocidade ali, né? E por outro lado, né, a gente sabe que o Keke Rosberg diminuiu a velocidade ali porque ele ia parar nos boxes naquela volta. E aí o Ayrton foi dar uma volta sem, né, essa asa dianteira, e aí na mesma curva que ele bateu na volta anterior, ele sai da pista, cata uma quantidade enorme de terra, enfim, e é obrigado a dar mais uma volta sem a asa dianteira. Conclusão, quando ele para nos boxes, que ele provavelmente pararia ali, né, colado no Rosberg e para disputar a vitória, continuar na disputa pela vitória, não. Né, nessa segunda volta aí dele, sem a asa dianteira, ele mal para já com o Rosberg colado na traseira dele, e aí o Ayrton não volta em segundo, e sim na terceira posição. E aí sobre isso o Patrick Camus pega e diz, abre aspas, a maneira irresponsável como ele foi em cima de Rosberg refletiu um pouco o método em sua loucura,
fecha aspas, né? Ele dizendo ali que o Senna vinha num estilo realmente ou faça ou quebre, né? Vem para ou vitória ou parede. Era mais ou menos esse o estilo do Senna no final de semana, segundo o Patrick Camus, né? O Senna veio para tentar a vitória de qualquer maneira, nem que ele tivesse que passar por cima do finlandês. Não deu, né? E no final também o motor Renault não aguentou. Então não adiantou muita coisa para o Ayrton. Ayrton que viria de novo a tomar a ponta depois que o Rosberg fez mais uma parada de boxe, muito demorada inclusive, né? A Williams se enrolou na roda dianteira esquerda e demorou bastante. E aí o Senna teve uma disputa legal ali com o Niki Lauda, né? O Senna passa o Lauda, depois o Lauda passa o Senna de volta, depois o Lauda bate sozinho, o Senna volta para a ponta, né? Enfim, a corrida cheia de alternativas até o final, vários líderes diferentes, e aí o Senna quebra, como eu disse para vocês. O Nelson já tinha quebrado bem lá no comecinho, o Nelson praticamente não correu. Outro que estava fazendo uma belíssima corrida também ficou pelo caminho foi Mark Suder. E aí a gente teve uma sequência de muitas quebras. Alboreto quebrou, enfim, muita gente quebrando. O Rosberg vindo para mais uma parada, né? O Williams fazendo um monte de paradas, os pneus não estavam aguentando nada. Conclusão da história, a gente teve o fim da prova com o Rosberg na frente com uma eternidade de vantagem. E aí atrás dele a gente tinha o Laffite e atrás do Laffite a gente tinha o Philippe Streiff, que chegou a estar quase 20 segundos atrás do Laffite. Só que o Laffite já estava no modo Sunday Drive, levando seu Ligier até o final, economizando equipamento para garantir a segunda posição, até porque ele sabia que o companheiro de equipe estava atrás dele, então era seguro. E atrás, quem estava era o Capelli num Tyrrell muito atrás. Então, o Lafitão, antigo, velho de guerra, levando seu Ligier até o final para mais um pódio na temporada. Até aí, tudo certo. E aí acontece nas voltas finais um evento que, na minha opinião, baseado na documentação francesa aqui que eu tenho, isso pode ter selado o destino do Philippe Streiff para sempre, levando ele numa sequência de eventos que foi terminar em Jacarepaguá, 1989. Vocês vão entender. Então vamos embora. O que aconteceu? O Streiff pressionou demais o Laffite nas voltas finais, tentando a ultrapassagem. E o Laffite literalmente sinalizava com as mãos, né, tentando de alguma forma mostrar para o Streiff para que ele ficasse na terceira posição e os dois carros chegassem no pódio em segurança. Porque se o Laffite, né, tem de começar a se defender do Streiff e andar mais forte, podia quebrar o Ligier do Laffite ou o Ligier do Streiff. Então o Laffite, já muito experiente, tentando fazer o Streiff entender que ele tinha de ser mais lento ali no final e garantir, né, o pódio para os dois carros da Ligier. Só que o Streiff não tinha nada com isso, tentando a ultrapassagem de qualquer maneira no Laffite. E aí na freada da reta oposta, né, a freada mais forte do circuito, ele pega, bate no Laffite, quebra a suspensão dianteira, né, e aí ele fica sem essa suspensão e termina a prova literalmente com 3 rodas e uma roda praticamente sendo carregada ali pelo carro, né, ela estava totalmente suspensa. Conclusão da história. A conclusão é que o Laffite ficou irado com o Philippe Streiff. E o Laffite nem é disso. O Laffite é um cara de time, mas para o Laffite ter ficado nesse nível de dar entrevistas reclamando muito da irresponsabilidade do Streiff, né, porque a coisa foi séria. E o Laffite ficou irado, reclamando muito. A Grand Prix International, por exemplo, deu quase uma página sobre esse assunto. Antes da corrida, ok? Né, ela veio primeiro com bomba-bomba, depois com a corrida. Né, antes de treino, antes de tudo, né, ela já deu destaque para esse assunto. E aí, pessoal, é aonde eu quero chegar, né, porque o Laffite, ele é piloto, ele não tem poder de nada, né, e o Laffite dizendo que foi uma irresponsabilidade do Streiff, no sentido do Streiff ter, né, arriscado ali o pódio da Ligier. Do lado do Streiff, o Streiff disse que não tinha ciência de que o Laffite era segundo e ele terceiro.
ele achava que o Laffite era retardatário e que ele era terceiro e que ele tinha que lutar pela segunda posição, o carro dele estava muito forte no final da prova. E aí, como fica o dito pelo não dito e dois pilotos franceses, o que a GPI fez? Foi no Gerard Larousse. E é aí que eu quero entrar na história para vocês. O Gerard Larousse pega e diz que foi uma tremenda irresponsabilidade do Strafe. O Larousse disse que não deu ordens ao Strafe pré-corrida para que o Strafe não ultrapassasse o Laffite. O Larousse diz que jamais imaginou que aquilo fosse acontecer. Na cabeça do Larousse não seria necessário, né, ele fazer o Strafe entender que o Strafe é segundo piloto. Conclusão da história é que ela podia ter acabado por aí, mas é daí que a gente consegue tirar uma informação que meio que essa prova selou o destino do Philippe Strafe. Mesmo o Strafe tendo ido muito bem no qualifying de Brands Hatch, mesmo o Strafe tendo ido muito bem, né, nesse final de temporada, não foi só aqui na Austrália, o Strafe foi muito bem no final de temporada, né, chegou marcando presença, porém o Gerard Larousse pega e diz da Grand Prix International, né, ele praticamente ceifou o Strafe. Ele pega e diz, né, o que o Strafe fez hoje tornou muito complicado de ele continuar conosco no ano que vem. Ou seja, me deu a entender que o Strafe estava sim disputando a vaga com o René Arnoux. Ok, pessoal? E aí agora no final do ano, o Strafe foi muito bem, né? E aí haveria então uma disputa entre os dois pilotos para quem ficaria na Ligier para 1986. E na minha opinião isso meio que selou a carreira do Strafe. Porque o Strafe não vai para a Ligier, que teve um excelente carro em 86, ele vai para a Tyrrell, que teve um carro terrível em 1986, e aí o Strafe nada faz na Tyrrell, né? E nada faz também em 87, em 88, e aí em 89 o destino acabou aí com a carreira, né, do Philippe Strafe e teve aquele acidente terrível onde ele perde os movimentos. Mas tudo poderia ter sido completamente diferente se o piloto tivesse ficado quietinho ali na terceira posição. O destino dele poderia ter sido completamente diferente. Bom, pessoal, e esse foi o GP da Austrália. Rosberg venceu mais uma vez, Laffite segundo, e Strafe, como vocês podem ver aí na fotografia, nitidamente preocupado na terceira posição, né? Você vê que ele está abatido, nem parece um piloto que conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1. Um GP de despedidas, Niki Lauda se aposentando, lenda eterna da Fórmula 1, negou um contrato de mais de 5 milhões de dólares para continuar, e se cogitava ali na época a volta dele em 87, né? O pessoal na esperança dele tirar um ano sabático e voltar, o que nunca aconteceu. Renault finalizando as suas atividades na Fórmula 1, bateu uma foto bem bonita com outros times, inclusive, que quiseram participar. A gente pode ver ali, né, o Williams, a gente pode ver McLaren, enfim, né, outros times participaram da foto de despedida da Renault. Essa foto foi tirada no domingo pela manhã. Foto histórica aí da Renault. Alfa Romeo também se despedindo da Fórmula 1 e Toleman se despedindo com o nome Toleman. A Benetton já não era apenas uma patrocinadora. Ela utilizava o nome Toleman por questões de regulamento, mas o time já tinha sido vendido durante a temporada. O Luciano Benetton já tinha comprado o time. Então, oficialmente, a Benetton vai estrear em 1986, mas é o que eu estou dizendo a vocês. Na questão acionária, a Benetton já existe desde o meio da temporada de 1985, mas, enfim, não deixa de ser uma despedida. Ok, pessoal? A gente se vê na semana que vem, 7h30 da noite, com um vídeo diferente. Quero trazer para vocês vários profiles, né, de pilotos da temporada de 1985 que eu não consegui trabalhar por não ter contexto dentro dos vídeos, né? A gente tem profile do Nigel Mansell, do Prost, do Hélio De Angelis, que é bem polêmico. A gente tem o profile do Michele Alboreto, né? Então, enfim, também bastante polêmico do Alboreto. Tem o profile do Nelson Piquet. É bem bacana, né, para a gente conhecer um pouco mais do íntimo desses pilotos, todos eles profiles do Mike Dodson. Eu ia trazer em vídeos separados, mas aí eu tive essa ideia de pegar só o melhor de cada um profile
para trazer para vocês, né? Só as questões de maior curiosidade. Então, a gente se vê na sexta-feira que vem, 7h30 da noite, horário novo dos vídeos aqui do canal. Ok, pessoal? Então, até lá.